Meus irmãos, que a graça de Jesus seja com todos vós. Amém. Fico feliz em poder passar o dia do Senhor com os irmãos, como falei hoje pela manhã, e também oro ao Senhor que continue conservando, preservando esta igreja fiel, abençoando o seu pastor, seus presbíteros, diáconos e cada membro. Nós também recomendamos sempre esta igreja aos irmãos que visitam a cidade de Vitória, e eu peço aos irmãos que orem também, porque provavelmente no segundo semestre vocês irão receber uma família muito querida lá de Aracaju, o presbítero Tiago, a Laís e o seu pequeno filho Tiago, o Tiaguinho. Eles estão se mudando para cá, se Deus permitir, e ele vai trabalhar aqui na cidade de Vitória, vai continuar os seus estudos na Universidade Federal, e a igreja indicada por mim para eles foi a igreja presbiteriana em Praia do Canto. Então, oro ao Senhor que Tiago e a sua família sejam uma bênção aqui para os irmãos, se somando nesta tarefa de glorificar a Deus e adorá-lo para todos sempre. Nós vamos abrir a palavra do Senhor mais uma vez em Eclesiastes. Nós estudamos hoje pela manhã o capítulo de número 3. O capítulo 3 do Eclesiastes, seus primeiros 8 versículos trataram a respeito da questão do tempo e de como o Senhor Deus, Ele reina sobre o tempo. Na verdade, Ele é o Senhor do tempo. E o livro do Eclesiastes, me permitam mais uma vez relembrar, ele tem sido mal visto, até mesmo por crentes, onde se considera um livro extremamente pessimista, onde um homem frustrado com a vida e agora em crise existencial, me refiro ao seu autor, o Coelete, ou o pregador Salomão, rei de Israel, ele agora frustrado diz que tudo na vida debaixo do sol é vaidade, névoa, vapor, é como correr atrás do vento. Na verdade, um estudo sério do livro do Eclesiastes vai nos mostrar que a perspectiva de Salomão foi justamente outra, totalmente diferente. Ele agora já velho, voltando-se para o Senhor, e o livro do Eclesiastes é prova desse retorno dele ao Senhor, da sua vida, é que a vida debaixo do sol, a parte de Deus, de fato é vaidade. Longe do Senhor é correr atrás do vento. Mas quando nós entendemos e percebemos que o dever de todo homem é temer ao Senhor, temer a Deus e guardar a sua palavra, então nós vamos começar a entender também, ou a perceber, que a linguagem poética deste livro nos traz mais ou menos a ideia do trabalho de um tecelão. O tecelão, ele está por cima e ao tecer os fios, ele está produzindo um belo tapete. Mas aqueles que estão por baixo não conseguem perceber no entrelaçar das linhas toda a beleza daquela obra criada. Assim, o livro do Eclesiastes mostra que a vida debaixo do sol, se não for percebida, compreendida à luz da Escritura, levando o homem a perceber que o Senhor de toda a terra, que nos deu o seu Filho Jesus Cristo, é aquele que governa o mundo e governa a nossa vida. Se nós não percebemos isso, então a nossa vida ela se tornará canseira de fato e enfado, fadiga, tão somente. Nós não tivemos tempo de abordar todo o livro. Nós vimos capítulo 3 e hoje nós escolhemos outro capítulo para poder então encerrar esta participação, o privilégio de poder estar aqui com os irmãos, trazendo a palavra de Deus esse fim de semana. E eu convido, portanto, os irmãos a abrirem comigo em Eclesiastes novamente, agora no capítulo 11. Capítulo 11, nós veremos apenas os 6 primeiros versos. Peço a atenção dos irmãos para a leitura da palavra do Senhor. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiro sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas.
Às vezes é tentador para nós perguntarmos se tudo o que fazemos para o Senhor realmente importa. Eclesiastes 11 nos convida mais uma vez a essa reflexão. Por vezes nós oramos por um amigo e nos perguntamos se a nossa oração foi respondida. Nós damos dinheiro para ajudar pessoas pobres e perguntamos se isso realmente as ajudou quanto à mudança da vida, se isso pôde mudar suas vidas. Nós compartilhamos o Evangelho com alguém e perguntamos se esta pessoa de fato pôde ser salva. A verdade é que, à luz do capítulo 11, os seus primeiros versículos do Eclesiastes, nunca sabemos de nada, ou pelo menos às vezes nos sentimos assim. No entanto, irmãos, há momentos em que temos um vislumbre, uma percepção do que o grande tecelão, o Senhor Deus, Ele está fazendo. Phil Ryken, ele registra um exemplo interessante, ele ilustra essa passagem contando a história de um presbítero americano da região do Mississippi que teve essa experiência na Europa Oriental. Ele ia todos os anos para lá para pregar nas ruas e entregar folhetos. Ele ia com outro grupo de cristãos e algumas pessoas responderam ao Evangelho durante esse seu trabalho, que durou anos, outras não. E ele não conseguiu acompanhar os seus resultados, ele não pôde ver isso, e ele desenvolvia discipulado cristão, ele investia muito tempo, mas a verdade é que ele nunca sabia o que poderia acontecer. E um dia, Ryken registra, esse presbítero estava com os amigos e ele pediu a um cidadão ucraniano para registrar aquele momento fotografando-os. E após a fotografia, é interessante o relato ou o registro que ele faz. Depois que o homem tirou a foto, ele então pediu para dizer algo. E aqui então eu leio para vocês literalmente o que ele falou. Ele se dirigiu para aquele presbítero e disse: "Você provavelmente não se lembra de mim, mas há 4 anos você veio para o meu apartamento e compartilhou as boas novas de Jesus Cristo. Como Ele morreu por pecadores como eu. Eu fiz aquela oração, mas à época eu estava apenas me movendo por impulso, eu queria agradar a minha mãe. A verdade é que eu estava em uma condição muito ruim, cerca de 2 anos depois daquele acontecimento. Eu perdi completamente a esperança. Eu estava drogado e bêbado com a intenção apenas de me matar, mas pela misericórdia de Deus, eu me lembrei aquilo que você me disse, que Jesus morreu por pecadores como eu e derramou o seu sangue por mim. Naquele dia", ele então descreve, "ele realmente mudou a minha vida. Eu entreguei totalmente a minha vida a Ele." E ele concluiu dizendo para aquele presbítero: "Você provavelmente quer saber, às vezes, se o que você está fazendo realmente importa, faz algum bem." E ele concluiu dizendo: "Para mim, Deus lhe usou para salvar a minha vida e a minha alma." A verdade então, irmãos, é que à luz do Eclesiastes, ou do livro do Eclesiastes, no capítulo 11, mesmo quando não sabemos como Deus vai usar o nosso trabalho para avanço do seu reino, devemos continuar a orar, servir e ter esperança em Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, ele nos lembra que nós devemos reconhecer e saber que no Senhor o nosso trabalho jamais será em vão. O pregador então, ele toma essa perspectiva em Eclesiastes 11, onde ele nos diz que para viver com coragem, nós precisamos deixar as incertezas da vida e investir de fato naquilo que nós fazemos. Em outras palavras, Salomão vai dizer que na vida cristã nós precisamos correr riscos para a glória de Deus. E mais, ele vai mostrar, e lembrem-se, este foi o homem mais sábio que pisou nesta terra, exceto Cristo. A melhor parte da sabedoria espiritual, nos ensina Salomão nesta passagem, não é a prudência, mas é a coragem por meio do nosso Redentor. Então, como é que ele começa a falar a respeito desse assunto? Voltemos novamente para o texto. No versículo de número 1, ou nos 2 primeiros versículos, precisamente falando, versículos 1 e 2, o capítulo começa com um par de mandamentos que não são tão fáceis de se interpretar. São 2 comandos muito difíceis de se entender. Eles são bastante simples, fala sobre lançar e dar, mas as imagens ou a descrição poética da passagem é que exige de nós um pouco mais de reflexão. Observemos mais uma vez, versículos 1 e 2. Diz o pregador: "Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá
a terra. A primeira pergunta que nós precisamos fazer então, olhando para esses 2 primeiros versículos do capítulo 11, é o que significa exatamente quando Salomão diz: lança o teu pão sobre as águas. Eu não sei vocês, mas esta imagem sempre me intrigou, a partir do momento que eu comecei a ler a Escritura e me deparei com Eclesiastes capítulo 11. Eu ficava percebendo, ou ficava tentando pensar como é que poderia funcionar isso, jogando migalhas de pão ou pedaços de pão na água. Rapidamente aquele pão iria inchar. Mas aí depois eu pensava, não, pode ser que seja lançá-lo nas águas dentro de um saco, envolto de um saco. Mas depois eu pensava, após muitos dias aquele pão não ia servir para nada, ele estaria então coberto de bolor. E quando nós tentamos entender essa passagem, pelo menos 3 interpretações elas são utilizadas. Me permitam apresentá-las aqui rapidamente. A primeira delas, alguns comentaristas do Antigo Testamento pensam que estes versículos aqui falam especificamente sobre filantropia. Ou seja, o pregador está nos encorajando a ser generoso ou a sermos generosos e dar aos pobres. Seria esse sentido. Para eles, o pão lançado sobre as águas é compartilhado quando alguém precisa de ajuda e nós ajudamos esta pessoa. O ponto é que, se formos generosos com os outros, quando eles estão em necessidade, eventualmente nós mesmos receberemos alguma ajuda no tempo difícil ou no tempo da angústia. E eles geralmente gostam de tomar esta passagem e ligá-la a um provérbio antigo, um provérbio árabe que dizia o seguinte: faça uma boa ação e lance-a no rio. Quando este secar, você deve encontrá-lo. Outros lembram as palavras de Jesus em Lucas capítulo 6, quando ele disse: dai e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. E Jesus conclui: porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Do mesmo modo, a expressão no versículo de número 2, das porções de 7 ou 8 mencionadas neste versículo, eles afirmam, podem ser oferecidas aos pobres. Nos tempos bíblicos era costume para uma família compartilhar aquilo que estava sendo realizado em um banquete ou uma festa com seus vizinhos mais necessitados. Por exemplo, quando nós olhamos o livro de Esdras, quando ele leu a lei de Deus em Jerusalém e as pessoas celebraram, Neemias disse assim: olha, ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm. Aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor, portanto não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Para estes comentaristas então, dar uma porção aqui, no versículo de número 2, significa compartilhar as coisas boas da vida. Compartilhar 7 porções seria a altura ou nível da nossa generosidade. Compartilhar 8 porções seria fazer algo ainda mais. Então a ideia gira em torno disso, era fazer tudo o que pudéssemos para ajudar o nosso próximo. Não deveríamos fazer isso com medo, deveríamos estar prontos para ajudar, não encontrando desculpas para isso, porque este claramente é o mandamento que nós encontramos na Escritura. Mas existe uma outra forma de enxergar estes 2 primeiros versículos, uma outra maneira de tomar esses versos. E ela é chamada, ela não trata de uma filantropia generosa, mas como uma chamada a um empreendimento cuidadoso, prudente, ao exercício de uma indústria prudente. Então, nessa interpretação, eles entendem que Salomão está falando de negócios relacionados à agricultura. Eles acreditam que esta imagem de lançar o pão se referia à semeadura da semente, ou seja, semeando, plantando em uma planície que deveria estar inundada ou que seria inundada. Por exemplo, eles achavam que este exemplo de semear a semente era apenas utilizado quando as águas diminuíam e então se poderia plantar e futuramente colher. Esta é uma outra ideia, esta é uma outra interpretação que diz respeito à colheita de grãos. Mas uma outra interpretação, a terceira e última, acredito ser a mais provável de todas elas, é que lançar o pão sobre as águas, o seu pão sobre as águas, envolve a linguagem do Antigo Oriente Próximo do comércio internacional.
Como é que a gente pode entender ou enxergar isso? Enviar alguns grãos ou outros produtos para o mar e em seguida ficar à espera do retorno dos navios com produtos finos de terras estrangeiras, longínquas, era uma prática muito comum. Fazer isso para depois encontrar ou após muitos dias o resultado de seus investimentos. Receber a recompensa que eventualmente viria depois que o investidor assumiria riscos, mas faria um investimento sábio. Como nós falamos aqui comumente, a linguagem de quem não arrisca, também não petisca. Então o pregador ele está nos convidando a lidar com o nosso negócio espiritual, ou seja, a nossa vida com Deus, a nossa caminhada cristã do mesmo modo. Em outras palavras, o que investimos no reino de Deus, nosso tempo, nosso talento, nosso tesouro, ou seja, os nossos bens, nunca será desperdiçado. Mas se queremos as bênçãos que o Senhor nos promete como povo pactual, nós precisamos então lançar o pão sobre as águas, ou seja, exercitar a nossa fé. Mas aí você pode estar me perguntando, e como é que o Senhor consegue provar isso aqui? Vamos lá. Navios em viagens comerciais poderiam demorar antes de resultar em qualquer lucro. Mas notem que esta prática já era comum e Salomão conhecia muito bem. Marquem Eclesiastes 11, por favor, e vamos para o primeiro livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis, capítulo 10. A partir do versículo 14. A passagem aqui em questão descreve como Salomão era muito rico. E observem que ela está relacionada à linguagem de investimentos e negócios, onde ele deveria enviar mercadorias e esperar então o retorno de riquezas quanto aos seus investimentos. O peso do ouro, versículo 14, que se trazia a Salomão cada ano era de 666 talentos de ouro. Além do que entrava dos vendedores e do tráfico dos negociantes e de todos os reis da Arábia e dos governadores da terra. Falei um pouco isso com vocês pela manhã, me referindo às riquezas de Salomão. Só para que nos situemos aqui no contexto, Salomão era tão poderoso e rico que diariamente realizava banquetes em seus palácios, enormes palácios, para aproximadamente 30 a 40 mil convidados. Vamos continuar, versículo 16. Fez o rei Salomão 200 paveses de ouro batido, 600 ciclos de ouro mandou pesar para cada pavês. Fez também 300 escudos de ouro batido, 3 arratéis de ouro mandou pesar para cada escudo, e o rei os pôs na casa do bosque do Líbano. Fez mais o rei um grande trono de marfim e o cobriu de ouro puríssimo. O trono tinha 6 degraus, o espaldar do trono ao alto era redondo, de ambos os lados tinha braços junto ao assento e 2 leões junto aos braços. Também 12 leões estavam ali sobre os 6 degraus, um em cada extremo destes. Nunca se fizera obra semelhante em nenhum dos reinos. Agora notem os versículos seguintes. Todas as taças de que se servia o rei Salomão para beber eram de ouro, e também de ouro puro todas as da casa do bosque do Líbano. Não havia nelas prata, porque nos dias de Salomão não se dava a ela estimação nenhuma. Versículo 22 então, aqui é chave, porque o rei tinha no mar uma frota de Tarsis, com as naus de Irão, que era um artesão importante e famoso do reino. De 3 em 3 anos voltava a frota de Tarsis, trazendo ouro, prata, marfim, bugios, macacos e pavões. Agora comparem o que era prática no reino e também comum no Antigo Oriente Próximo com Provérbios 31, 14. E nós vamos então conferir porque esta seria a interpretação mais plausível para a linguagem daquele rei que sabia muito bem o que era investir arriscadamente, mas com sabedoria.
Provérbios 31, versículo 14, vamos pegar a partir do versículo 10, a finalização do livro de Provérbios com o louvor à mulher virtuosa. Versículo 10 diz: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. Agora notem o versículo 14. É como o navio mercante, de longe traz o seu pão. A linguagem então não era estranha, pode ser para nós. Precisamos estudar o contexto da Bíblia, dos dias que Salomão viveu. Mas a expressão lançar pão sobre as águas, então, estava fortemente associada ao comércio, a comercialização de produtos através dos navios ou das frotas que eram enviadas para lugares distantes, e ao retornarem, então, traziam muitos tesouros. Salomão, então, ele toma esta passagem dizendo que se olhássemos para frente, nós iríamos encontrar uma recompensa maior depois de muito tempo, mas que iria exigir de nós muita paciência. Então, o versículo 2, podemos voltar para Eclesiastes 11, por favor? Ele faz uma observação semelhante, mas um pouco diferente. Vejam só, dar uma porção para 7 e ainda até para 8. É uma forma de dizer, em outras palavras, não podemos colocar na mesma cesta todos os ovos. No mundo dos negócios, isso seria chamado de uma diversificação dos investimentos. Percebam, um homem sábio, um homem que governou uma nação poderosa, que sabia lidar com negócios, está tomando um exemplo prático e ele vai caminhar conosco para mostrar que assim também deve funcionar na vida do povo de Deus e como este povo de Deus vive e cumpre os seus mandatos no pacto de Deus. Então, ao invés de focar estreitamente em um único produto ou serviço, nós sabemos que muitos empreendimentos, empresas, eles tentam ampliar os seus interesses. Salomão então diz que este investimento de lançar o pão sobre as águas deveria ser repartido, deveria ser diversificado. E vejam só que um dos principais motivos para a adoção desta estratégia está no final do versículo 2. Observem mais uma vez: façam isso porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Mais uma vez, Salomão nos lembra os mistérios do futuro e os diversos infortúnios da vida: guerra, pestilência, fome, colapso financeiro. Sempre todas estas coisas, elas acompanham a vida dos povos e das nações, desde os dias de Salomão. Então, em seu raciocínio, veja, em sua linguagem, em vez de simplesmente tomarmos as nossas chances e não fazermos coisa alguma, nós deveríamos então planejar para um futuro incerto. Nós não sabemos o que pode vir, mas confiados na ordem e na palavra do Senhor, com coragem lançar o nosso pão. Nós precisaríamos aguardar que talvez o mal que pudesse vir fosse contrabalançado com algo de bom no retorno deste investimento. Veja que é uma linguagem bem interessante, nos faz pensar um pouco aquilo que nós vivenciamos diariamente em nosso dia a dia, nos nossos negócios, mas aponta para algo maior, uma realidade espiritual. Então, existem muitas maneiras de se aplicar este sólido conselho financeiro dado por Salomão para os negócios espirituais do reino de Deus. Veja que a preocupação dele é que o homem sábio invista tudo o que ele tem na vida pela fé. Mais uma vez, torno a lembrar, a Escritura nos ensina a viver por fé, não pelo que vemos. E esta é a linguagem que o proverbialista, agora apresentando-se como pregador, ele tenta ensinar aos filhos de Israel. Então, em vez de agarrarmos tudo o que temos, guardando tudo para nós mesmos, que é o erro que o Senhor aponta na parábola dos talentos, Mateus 25, Deus nos convida, me permitam a linguagem, a sermos capitalistas de alto risco em seu reino. A investirmos muito, mas investirmos com sabedoria, sabendo que nós podemos correr riscos, mas se fazemos pela fé, em obediência ao Senhor,
nós vamos sim experimentar os resultados que Ele deseja, quando nós procuramos e nos exercitamos, nos esforçamos por fazer a sua vontade. Eu sei que essa linguagem é um pouco estranha, nós não estamos acostumados com ela, mas ela é claramente apresentada aqui em um livro inspirado, para que nós possamos pensar que tudo em nossa vida realmente importa e que todas as áreas da nossa vida precisam se submeter a Cristo. Não podemos fazer nada à parte dele, não podemos caminhar neste mundo como se ele não existisse, não. O Deus que cremos e professamos aqui é o Deus que deve ser guia e deve ser aquele que nós olhamos firmemente por fé e procuramos então gastar todo o nosso tempo para investimento no seu glorioso reino. Então observem que a santa ousadia de poder fazer de 7 ou mesmo 8 coisas para difundir o Evangelho, para investir no reino de Deus, sendo aplicadas aqui na linguagem de Salomão, nos mostra que nós precisamos enxergar o reino e entender que estamos nesse grande navio com Cristo, e Ele nos convida sim a olhar sempre para frente e a olhar sempre para o futuro com esperança, porque nós aguardamos sempre algo maior. Em outras palavras, sempre que nos envolvemos nesse empreendimento do reino, nós oferecemos então ao Senhor a nossa vida, os nossos bens, tudo o que somos e o que temos, e esperamos que Ele faça então prosperar para a glória do seu santo nome, o seu propósito de alcançar, pelo poder do seu Evangelho, todas as nações. Agora sigam comigo um pouco mais. Algumas pessoas, incluindo muitos cristãos, têm uma atitude completamente diferente em relação aos negócios espirituais. Eu acredito que porque nós estamos ouvindo tanta coisa errada e tantas pregações falsas, quando nós falamos ou tentamos entender essa linguagem aqui, e ela fala de negócios, a gente já acha logo algo relacionado à teologia da prosperidade. Mas veja, o assunto aqui não diz respeito a isso, mas diz respeito a um foco que nós precisamos ter. Não podemos ser avessos ao risco. Não podemos continuar esperando até que as condições estejam perfeitas para que nós cumpramos a ordem do Senhor de fazer discípulos de todas as nações, pregando o seu Evangelho e batizando os convertidos e ensinando-os a guardar a palavra de Cristo. Porque se fizermos isso, às vezes nós vamos ficar ou podemos ficar esperando para sempre. Observem os versículos 3 e 4, os versículos que se seguem. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiros sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento, nunca semeará, e o que olha para as nuvens, nunca cegará. Esses dois versículos agora nos avisam o que vai acontecer se nós não atentarmos obedientemente para os versículos 1 e 2. Se não formos capazes de investir de forma inteligente, de dar generosamente, nós nunca vamos fazer do trabalho espiritual que o Senhor nos confiou algo produtivo, que vai render uma gloriosa colheita para o reino. Para mostrar isso, veja, o pregador utiliza imagens de um agricultor que está observando o seu campo. Voltem seus olhos novamente para os versículos 3 e 4. Vejam só que interessante. Perto dele está uma árvore caindo para o chão, as nuvens estão pesadas com chuva, esta é uma parte do ciclo familiar da natureza, e não há nada que o agricultor possa fazer a respeito, tanto da chuva que cai com força, da árvore que caiu por motivo da chuva, ou por causa da chuva, porque eventos naturais, aparentemente aleatórios, estão completamente fora do controle pessoal. Veja que todas as vezes que se fala sobre tempo, se vai chover ou não, se podemos sair de casa ou não, o que se apresenta para nós sempre na televisão ou na internet se chama previsão do tempo. A gente nunca sabe. Podemos até acertar, mas nem sempre acertamos. A única coisa, portanto, irmãos, que o agricultor pode controlar é o seguinte, observem para o texto, é quando ele vai semear ou não. Lembre-se de Eclesiastes 3, versículo 2, embora haja um tempo para plantar e um tempo para arrancar o que se plantou,
Este homem não está certo qual é a hora. Ele não está tomando atitude, ele não está agindo, ele está tentando adivinhar quando pode lançar a semente com segurança ou quando não pode fazer isso. O fazendeiro do capítulo 11 aqui, ele está se recusando a trabalhar, assim como no capítulo 10, Salomão apresentou um proprietário insensato que era muito preguiçoso para consertar o seu telhado. Ele continua aqui observando, esperando, mas nunca semeia e por isso também não vai colher. E por que não? Porque ao invés de fazer o seu trabalho, ele vai ficar sempre esperando melhores condições. Versículo 4 diz: quem somente observa o vento, nunca semeará, e o que olha para as nuvens, nunca cegará. Ele não vai colher nada. Então, ao nos mostrar o agricultor, Salomão está nos dando um aviso prático, que pode ser aplicado a muitas situações na vida cristã. A primeira delas é como nós reagimos quando as coisas parecem fugir ao nosso controle, ou quando nós temos razão para temer que algo ruim possa acontecer conosco, contra nós. Algumas pessoas ficam paralisadas de medo. Outras procrastinam, ou seja, ficam demorando, não tomam uma atitude, não fazem nada. Ao invés de fazer o que deveriam fazer, não agem, continuam adiando as coisas. Investir no reino envolve muitas situações, ou envolve muitas ordens ou mandamentos que o Senhor Cristo nos dá. E nós poderíamos trazer aqui, por exemplo, a ordem que o Senhor dá para que os homens liderem os seus lares, sejam os pastores das suas famílias. E por que demoramos por vezes? Por que não tomamos a atitude certa? Por que não atendemos o que o Senhor nos manda fazer? Por vezes nós olhamos o que a Escritura diz sobre o papel da mulher cristã no reino de Deus, e por que ela então não atende, observando Provérbios 31 e outras passagens, e não faz o que deve ser feito? Porque o jovem muitas vezes demora a fazer tudo, demora a sair da casa dos pais, demora a arrumar emprego, demora a concluir os seus estudos. Ele não faz coisa alguma, mas sabe o que deve fazer. Se nós não semeamos, também não vamos colher coisa alguma. Se você continua namorando com seu videogame, não espere que você vai casar um dia. Você precisa atender aos mandatos de Deus, você precisa orar e você precisa agir na dependência do Senhor, é plantar para colher. Semeamos e colhemos o que plantamos, nos diz o Senhor. E esta linguagem então aqui, ela é muito interessante para nós, porque há sempre alguma desculpa de nossa parte que achamos plausível para o nosso atraso. Talvez o tempo esteja melhor amanhã, pastor. Talvez seja melhor outro dia. Eu não vou atender agora o que Salomão está dizendo da parte do Senhor para mim. A verdade é, meus amados irmãos, que enquanto nós continuamos a pensar dessa maneira, nunca conseguiremos nada na vida. No momento do plantio há sempre uma chance de que o tempo vai ficar seco, caso em que a semente que plantamos vai murchar e morrer. Na época da colheita há sempre uma chance que a tempestade ela venha, ela ataque o celeiro e destrua tudo o que nós guardamos. Não há garantias na vida se nós olharmos sob esta perspectiva. Salomão mesmo diz, capítulo 9, vi ainda debaixo do sol, que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Porém tudo depende do tempo e do acaso. E a pergunta é, quem reina sobre o tempo? Aprendemos isso hoje pela manhã. Quem governa todas as coisas? Em quem nós devemos depositar a nossa fé? Nunca sabemos o que vai acontecer. No entanto, o pregador diz com convicção, você não vai colher se você nunca semear. Então, ao invés de assistir o vento e as nuvens, imaginando todas as dificuldades e ficar à espera das melhores circunstâncias,
Devemos tentar e fazer o que pudermos com o que Deus nos deu na vida. Devemos perseguir isto em atitude obediente à ordem do nosso Deus, que nos deu uma vocação, que nos chamou como cristãos, que nos deu dons e talentos e que nós devemos agora colocá-los a serviço do reino. Devemos nos envolver no ministério, devemos mostrar misericórdia para com quem tem necessidade, devemos iniciar amizade com o vizinho e orar para que a semente da palavra encontre lugar importante e frutifique em seu coração e que esse relacionamento conduza a Cristo. Mas se nunca fizermos isso, também nunca vamos colher coisa alguma. Salomão diz então que nós não podemos nos apegar ao medo, mas precisamos dar um passo pela fé, confiados no Senhor. Não é a fé em nossos próprios esforços que nós vamos ter sucesso, mas é a fé que Deus nos concedeu e que Ele vai utilizar sempre para a sua própria glória. Se não há riscos em tudo o que fazemos, se nós temos medo de falhar e que tudo que nós vamos investir não vai vingar, nós vamos continuar abraçando os nossos próprios recursos para nós mesmos e não vamos fazer nada para a glória de Deus. Lembrem-se, em Lucas 19, o Senhor nos ensina que quando se trata de trabalho do reino, devemos sempre agir como investidores de risco, dispostos a assumir riscos para a glória de Deus. O capítulo 11 então nos ordena a lançar e dar, mesmo se não sabemos quais as bênçãos ou desastres poderão vir no futuro. Então o pregador nos avisou, acabamos de ver versículos 3 e 4, que como agricultor que assiste o tempo, se nós nos recusamos a agir, nunca faremos coisa alguma. Agora observem o versículo 5 comigo. Ele vai usar uma analogia para nos lembrar quão pouco conhecimento temos em relação a Deus. E isso vai então definir muita coisa, irmãos, porque Salomão aqui, de forma conclusiva, repetirá basicamente o que ele disse no início. Eu me refiro aos versículos 1 e 2. Vejam só aqui a analogia do pregador. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Notem muito bem o que Salomão está falando, todo o seu ensino, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, longe de ser apenas a apresentação pessimística da vida, sempre vai relacionar o que fazemos e como devemos fazer tudo, entendendo o que ele resume aqui no versículo de número 5. Assim como você não sabe qual é o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também você nunca sabe as obras de Deus que faz todas as coisas. A palavra para vento aqui é a mesma palavra para espírito na língua hebraica. Poderia muito bem ser traduzida assim, mas há também uma razão porque as principais traduções aplicam a palavra vento. Vou tentar explicar para vocês. Nesse caso aqui, o pregador realmente chama duas analogias. Ele está citando aqui, ou ele está falando aqui a respeito do vento, como disse no versículo anterior, versículo 4, que quem somente observa o vento nunca semeará. E assim como você não sabe qual o caminho do vento, e você também não conhece os profundos mistérios que levam à geração de uma vida dentro de outra vida, você também não sabe quais são as obras de Deus. Ele vai então aqui mostrar pela primeira analogia, apontando para o vento, os efeitos misteriosos de Deus. Não sabemos para que lado o vento vai soprar. Jesus usou a mesma analogia quando ele recebeu Nicodemos à noite. Lembrem comigo, Jesus falando a respeito da regeneração ou da doutrina do novo nascimento. João 3, versículo 8, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas você não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é com todo aquele que é nascido do Espírito. No entanto, é tão provável, se não mais, do que o pregador está falando sobre o espírito humano e da maneira que anima o corpo humano, que mistérios divinos se desdobram quando uma criança cresce no ventre de sua mãe.
Sabemos mais talvez do que Salomão hoje, como tudo isso acontece, mas observem que nada disso diminui o nosso sentimento de admiração. O versículo 5 nos lembra: você não sabe, eu também, ainda que tenhamos maiores informações, como o milagre da concepção se dá. Uma alma, agora formada entre carnes e ossos. Vejam, os homens dizem que não é vida, que é um feto, que é apenas um grão desprezível e que pode ser eliminado, abortado. Não, na linguagem bíblica, Salomão diz: você não sabe nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida. Você não consegue perceber, você não consegue entender, você não sabe nada a respeito desta vida no útero, de forma surpreendente como ela aparece. Uma pessoa totalmente nova, às vezes mais de uma, crescendo dentro do corpo de uma mãe. Nós temos uma irmã aqui esperando um bebê. A concepção é um milagre. O Senhor, diz a Escritura, é quem fecha a madre materna e a abre no tempo certo. Salomão então está dizendo, referindo-se a uma pessoa, porque claramente para ele a criança no ventre não é apenas um corpo, mas também um espírito vivo. Quem pode explicar o mistério de como a vida de uma alma, então agora associada a carne e ossos, ela se forma no ventre de uma mãe? O salmista, contemplando essa maravilha da criação, Salmo 139 diz: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Vejam que esta não é a única obra de Deus que vai além da nossa compreensão, entretanto. O pregador usa os mistérios do útero como uma analogia para todas as outras maravilhas que estão além da compreensão humana, os mistérios da criação e da providência de Deus. Por exemplo, se pararmos um pouco aqui e considerarmos como o Senhor criou todas as coisas e providencialmente sustenta todo o universo, podemos lembrar do telescópio espacial Hubble. Em 2004, por exemplo, fotografou uma pequena porção de espaço através de exposições prolongadas que duraram mais de 11 dias. O que foi que eles conseguiram então? Através desse telescópio poderosíssimo, os astrônomos contaram o número de galáxias na fotografia. E eles então perceberam que em uma pequena subseção do universo havia 10.000 galáxias, cada uma delas com 100 bilhões de estrelas. Pensem comigo. A Escritura diz que o Senhor conhece todas elas e chama todas essas estrelas pelo nome. Quem pode explicar como todas aquelas estrelas surgiram? Quem pode explicar, por exemplo, se formos para o outro extremo da escala, o que os cientistas estão tentando descobrir? A tangível evidência para a última partícula atômica, o bóson de Higgs. No entanto, quando nós observamos tudo isso e passamos a observar a maravilha da criação, os homens continuarão tentando compreender e entender, mas a parte de Deus eles nunca irão reconhecer que é impossível que o mundo criado tenha surgido. A parte de Deus, porque foi criado pela poderosa e criativa palavra do Senhor. Capítulo 5 do livro de Jó afirma que verdadeiramente Deus faz coisas grandes e inescrutáveis, maravilhas sem número. O universo inteiro está cheio de mistérios, de dentro do átomo para a estrela mais distante no espaço, e tudo mais o que nós podemos descobrir ou conhecer. Algumas perguntas são importantes agora para nós então neste momento. A primeira delas é: o que Deus faz em nossas próprias vidas não é menos misterioso, irmãos? Por que Ele tira algo que estávamos esperando tanto? Ou porque Ele nos dá algo que nunca gostaríamos de ter? Por que nossas orações ficam por vezes sem resposta por anos? E os nossos sonhos não são realizados, não se concretizam?
mas também em nossa trajetória há mistérios mais felizes. Pensem no mistério da nossa salvação. O que fez o Filho de Deus disposto a sofrer e morrer pelos nossos pecados, levando sozinho a vergonhosa culpa que é nossa na cruz, e morrendo totalmente nu, envergonhado e sozinho por gente como nós? Por que Deus nos escolheu? De todas as pessoas, porque Ele me escolheu vocês, para que pudéssemos crer no nome do Filho de Deus e termos vida eterna. Como o Espírito Santo nos permite realmente acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus, enquanto os homens zombam dela e dizem: esse livro não é nada, é mais um livro, isso só diz respeito à religião. Depois nós começamos a perceber tantos outros mistérios que nos cercam no trabalho da igreja. Por que o Evangelho se espalha mais rapidamente em um lugar do que em outro? Qual é o plano de Deus para grandes nações onde se encontram pessoas que estão perdidas em seus pecados? Por que a igreja parece sofrer tanto para que possa produzir frutos espirituais? O que Deus está fazendo na terra? Por vezes nós nos perguntamos. Quando consideramos essas questões, meus amados irmãos, nós então nos achamos aqui, no mesmo lugar que Salomão, concordando com o testemunho dele. E ele conclui dizendo assim, versículo 5, seu final: também não sabes as obras de Deus, que faz tudo, todas as coisas. Finalmente, estes grandes mistérios são um apelo à humildade, um chamado à humildade. Toda vez que nos deparamos com algo que só Deus sabe, pensemos nisso, somos lembrados que Ele é Deus e nós não somos. Esses mistérios também são chamados à fé. Quando não sabemos o que Deus está fazendo, somos desafiados a confiar nele, porque podemos sim ainda confiar que Ele sabe o que está fazendo. Ele tem um mundo em suas mãos, Ele o governa com justiça, sabedoria e graça. O pregador então, ele vai usar os mistérios de Deus como um chamado à obediência fiel. Aqui está o seu mandamento conclusivo, observem o versículo de número 6: semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Algumas pessoas usam os misteriosos caminhos de Deus como uma desculpa para abandonar o seu trabalho ou para atrasar no seu testemunho. Se Deus é soberano sobre tudo no universo, incluindo o que vai acontecer no futuro, elas então perguntam: por que eu devo me preocupar com alguma coisa? Calvinistas geralmente são acusados de não evangelizarem ou de não abraçarem a causa missionária, porque se Deus é soberano, Ele vai salvar quem quer como Ele quer. Mas essa é uma falácia. Desde os tempos antigos e até mesmo no moderno movimento missionário, todos aqueles que saíram para pregar o Evangelho e morreram por Cristo, criam na doutrina da soberania de Deus. Eles não criam que o homem pudesse fazer qualquer coisa para ser salvo, não. Eles criam que deveriam semear, porque a ordem de Cristo não é que nós saibamos os resultados ou conheçamos o que vai acontecer, mas que simplesmente lancemos a semente. Salomão nos ensina a tomar o caminho totalmente inverso dessas pessoas. Pode ser verdade que, parafraseando essa passagem, nunca sabemos, nunca se sabe, mas é igualmente verdade que nunca iremos colher se também não lançarmos o nosso pão sobre as águas. A lição então para nós é: devemos trabalhar duro para o reino de Deus, devemos fazer isso ousadamente, devemos empreender nossos esforços, dons, recursos para o reino de Deus, devemos completamente viver a vida cristã envolvidos neste propósito de servir a Cristo em um mundo que precisa, assim como nós, desesperadamente do Evangelho.
A linguagem aqui no versículo de número 6 é: trabalhe duro de manhã e à noite, aproveite ao máximo o seu tempo, ofereça ao Senhor um dia inteiro de trabalho, e em seguida descanse e deixe os resultados com Ele, porque Ele sabe como vai usar, da forma como deve usar, Ele vai fazer o que lhe aprouver. Essa é a linguagem bíblica. A exortação do pregador, então, finalmente, ela é prática. Eu sou chamado a semear a boa semente, repito. Ela se aplica a muitas áreas da vida, mas geralmente essa linguagem ela é utilizada na semeadura do Evangelho. Mateus capítulo 13. Quando o Senhor conta a parábola e vai explicá-la, Ele apenas diz que o semeador saiu a semear. Ele não procurou saber se o tipo de solo que ele lançou a semente daria fruto, mas em obediência ele saiu e semeou. É o que nós devemos fazer. E todas as coisas que devemos estar semeando, portanto, não esqueçamos, o mais importante é a palavra viva de Deus. E aqui então, reflitamos juntos, já na proximidade ou na conclusão da mensagem desta noite. Nós semeamos a palavra de Deus quando lemos a palavra, estudamos a palavra e memorizamos a palavra para nós mesmos. Isso é ouvir a voz de Deus. Não é aquilo que os movimentos pentecostais e neopentecostais têm difundido. A voz de Deus, ela é ouvida quando lemos, meditamos e memorizamos as Escrituras. Aqui está a palavra de Deus. Nós semeamos a palavra de Deus quando ensinamos aos nossos filhos na hora de dormir ou ao redor da mesa de jantar da família. Isso é semear a palavra. Às vezes nós gastamos tanto tempo em tantas outras coisas e nos esquecemos de semear a palavra de Deus quando ensinamos aos nossos filhos. Nós semeamos a palavra, irmãos, quando damos a alguém uma Bíblia ou usamos simplesmente uma passagem da Escritura com um amigo que precisa conhecer a respeito de Cristo. Nós semeamos a palavra. Falávamos ontem para os jovens que nós somos chamados, todos os cristãos, a dar a razão da esperança que há em nós, a falar acerca da nossa fé. Isso é semear. De modo que nós semeamos a palavra quando nós a levamos para o campus da universidade, quando a levamos para os presídios, para os asilos, para os orfanatos. Isso é, de fato, semear a palavra. Nós semeamos a palavra quando damos suporte à pregação bíblica em nossa própria congregação local. Nós investimos no pregador, nós oramos por ele e nós procuramos deixá-lo sempre pronto e que nada ocupe o seu trabalho ou a sua tarefa, para que entregue sermões consistentemente bíblicos, fruto de oração e estudo sério. Charles Spurgeon costumava se orgulhar, porque sempre que ele pregava, pelo menos 300 joelhos da sua congregação estavam em oração por ele. Nós semeamos a palavra quando compartilhamos o Evangelho, e a melhor forma de fazermos isso é seguindo aquilo que a Escritura nos diz, é obedecendo a ordem do nosso Senhor. De vez em quando podemos nos perguntar se algum ministério evangélico ele está fazendo alguma coisa, se ele está realizando algo de bom. Mas a Bíblia nos encoraja com muitas promessas maravilhosas sobre o trabalho que o Espírito Santo vai fazer se simplesmente, em atenção ao Senhor, semearmos a palavra. Isaías 55 nos lembra isso, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Anos atrás, pregando em uma das cartas apostólicas, exortava os jovens da igreja à pureza sexual, ao cuidado para não se deixarem levar pelas influências e tentações do mundo, que não se precipitassem em namoros irresponsáveis e carnais. Não passou muito tempo, um amigo meu
me chamou, muito precioso, e queria conversar comigo urgentemente. E ele queria me contar que a sua filha estava grávida, sendo muito jovem. E rapidamente eu disse: mas meu Deus, eu vinha pregando constantemente sobre isso. Ele disse: a palavra foi semeada, pastor. Ela sempre produzirá os seus efeitos. Se o homem não se arrepender, o Senhor irá cumprir a sua palavra. E aquilo que o homem semear, ele vai colher. Segundo aos Coríntios 9 nos lembra: isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Gálatas 6, versículo 9 diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. A conclusão, irmãos, para nós nesta noite é a seguinte: Jesus Cristo é o Senhor da colheita. A Bíblia diz que Ele virá no momento certo, adequado. Esta verdade, ela foi vivenciada em sua própria vida e ministério. Falando sobre isso, João registra no capítulo 12: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Jesus ali estava falando da sua própria morte na cruz, do seu próprio sepultamento na terra, mas também da própria ressurreição que se seguiria. Não eram apenas palavras lançadas ao vento, mas que foram semeadas com a sua própria vida. Quando ele ofereceu a sua obediência perfeita e entregou o seu corpo, derramando o seu sangue por seu povo na cruz. A colheita do Evangelho, portanto, meus amados irmãos, é a obra de salvação do nosso Cristo, que oferece perdão e vida eterna a todo aquele que nele crê. Jesus não oferece esta graça em porções com 7 e ainda até com 8, mas para milhões e milhões de pecadores que têm se voltado para Ele desde os tempos antigos. Apocalipse 7 descreve a visão dos redimidos do Senhor como uma multidão que não se pode contar, inumerável, de todas as tribos, povos, raças, línguas e nações. Não nos enganemos. Nosso Cristo continua como esse cavaleiro poderoso, cavalgando, vencendo e para vencer até o seu retorno. Agora Ele nos envia para realizarmos também este trabalho, como instrumentos em suas mãos, como trabalhadores da sua seara. Ele nos convida a participarmos e a realizarmos a nossa própria semeadura. Qual é a semente? A palavra dele. Qual é o nosso trabalho? Lançar a semente, ou na linguagem de Salomão, o pão sobre as águas, reparti-lo, investir pela fé. Nós nem sempre sabemos o que Deus vai fazer com o que semeamos, mas lembrem-se, meus amados irmãos, se continuarmos a semear, o dia virá, quando Deus vai colher a sua safra para a sua salvação, ou para cumprir o seu propósito, a salvação dos seus eleitos. Eu quero concluir agora, de fato, de verdade, citando um dos exemplos que acredito ser, ou considero favoritos, quando tento meditar neste capítulo de Eclesiastes 11. A história dos puritanos é muito rica em ilustrações, histórias reais, verdadeiras, do que o Senhor fez naquele período de grande avivamento. E um dos exemplos que eu acho interessantes a respeito de uma colheita surpreendente de Deus é a conversão de um homem chamado Luke Short. E ele se converteu com a frágil idade de 103 anos. Luke Short, ele estava sentado sob a cobertura da sua casa na Virgínia, com 103 anos de idade, quando ele passou a se lembrar de um sermão que ouviu de um famoso puritano chamado John Flavel. Ele passou então a recordar do sermão de Flavel, e naquele momento Luke Short, ele pediu perdão ao Senhor por seus pecados, ali mesmo, debaixo daquele alpendre em sua casa. Ele então começou a meditar sobre a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo.
E a história registra que Luke Short, ele viveu ainda por mais 3 anos. Quando ele morreu, as seguintes palavras foram escritas em sua lápide. Prestem atenção, as palavras eram mais ou menos essas aqui: aqui jaz um bebê na graça, com a idade de 3 anos, que morreu de acordo com a natureza, com a idade de 106 anos. Mas essa não é a parte mais notável da história. A verdade é que o sermão que o velho senhor Short lembrou que tinha sido pregado foi anunciado pelo puritano John Flavel 85 anos antes na Inglaterra. Quase um século se passou entre o sermão de Flavel e a conversão de Luke Short, entre a semeadura e a colheita. A verdade então, irmãos, é que quando lançamos o nosso pão sobre as águas, repartimos com 7 e ainda até com 8, devemos semear a semente pela manhã, durante a noite, não retirando a nossa mão. Nos ensina o Senhor através de um homem tão sábio, é que sempre que fizermos isso, de fato, não saberemos o que vai acontecer, mas também nunca iremos esperar qualquer resultado, jamais iremos colher, se também pararmos de semear. Que seja assim com esta querida e amada igreja, que continue na tarefa de semear o santo evangelho da graça de Jesus, pregando, se esforçando, investindo ao máximo neste trabalho glorioso do Senhor, que jamais será em vão, na certeza de que, certamente, na glória eterna, iremos encontrar até mesmo pessoas que passaram por aqui ou que ouviram a pregação e que foram alcançados pela maravilhosa graça de Jesus. Curvemos a nossa fronte e oremos ao Senhor. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de ouvirmos mais uma vez a Tua palavra, sendo exposta e pregada para a nossa advertência, para confrontar o estilo de vida que temos levado como homens e mulheres que professam o nome de Cristo, como jovens, adolescentes e crianças que são ensinados a amar o Senhor Jesus. E que muitas vezes, ó Senhor, agimos como aquele agricultor que fica esperando sempre o tempo chegar e ele não chega, porque esta não é a ordem do Senhor. A ordem dele é que semeemos muito para o reino, que lancemos o pão sobre as águas, ou seja, enviemos os nossos navios, cheios da gloriosa mensagem da cruz, espalhando a mensagem da salvação para os perdidos, e descansados, esperarmos naquele que tem poder para salvar, e que certamente usará tudo aquilo que for semeado, da parte da sua palavra, para cumprir os seus santos propósitos. Ó Senhor, abençoa esta igreja, parte do teu corpo, para que permaneça fiel, em meio às tempestades, em meio aos fortes ventos, que não desanime, mas que continue segura e convicta de que deve continuar espalhando a boa semente da palavra da cruz, pois ela é loucura para os que se perdem, mas para os que são salvos, verdadeiro poder de Deus. Abençoa, Senhor, a cada um nesta noite que recebeu a Tua palavra. Corrige, ó Senhor, e ajusta as áreas da nossa vida que precisam se adequar em obediência, temor e piedade aos Teus mandamentos. E perdoa-nos quando temos sido lenientes e temos procrastinado a obrigação e o dever de atender o chamado do Senhor, de, cumprindo a nossa vocação, sermos sal e luz para este mundo. Concede-nos, ó Senhor, esta consciência, que não saiamos daqui do mesmo jeito que entramos, mas consolados por sabermos que não merecíamos tamanho favor e graça, conhecer a Cristo, a sua palavra, o seu evangelho. Mas um dia alguém semeou para nós, lançou a semente, não sabia o que poderia acontecer,
e foi propósito do Senhor nos dar vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, através de Cristo Jesus. Ó gloriosa cruz, Senhor, nós te louvamos. Ó glorioso Redentor que deu a sua vida por nós, morreu pelos nossos pecados. Ó glorioso Rei que nos fez agora participantes da sua obra, semeadores que devem levar esta semente poderosa que é o seu Evangelho. Anima, Senhor, e fortalece a nossa alma, para que simplesmente estejamos dispostos a confiar no Senhor, vivendo pela fé e investindo muito para o reino de Deus. É no nome de Jesus que oramos. Amém.